Muito bem-vindos a mais uma aula no Jefferson Gomes e Celso Lima. Continuamos sobre o tema de inovação. Dessa vez a gente vai aprofundar agora um conceito dentro desse universo gigantesco que é ecossistema de inovação. O que isso é? Qual é a conceituação que sustenta? Exemplos internacionais, exemplos nacionais, né? E o que um ecossistema de inovação efetivamente agrega para uma sociedade. Bom, nós partimos então do ponto, Jefferson, de ecossistema. De onde vem esse termo? Né? Nós importamos da biologia. Na biologia, nós temos o ecossistema onde os seres que fazem parte daquele ecossistema, eles buscam um equilíbrio constante em termos de troca de energia, né? Entre os predadores, aqueles que se alimentam uns dos outros, entre um animal que gera alguma coisa que é usada por outro. Então, a natureza busca dentro do ecossistema o equilíbrio permanente entre aqueles seres que ele habita. E quando a gente transfere isso para o ecossistema de inovação, a gente tem a mesma analogia. Tá? Só que dessa vez nós temos o quê? Nós temos indústria, temos universidade, nós temos investidores, nós temos o governo, nós temos empreendedores, nós temos organizações que transferem tecnologia. Né? Todos esses, então, buscam equilíbrio, que é o equilíbrio em torno da efetiva materialização da inovação. Isso vai se dar nas relações que esses vários atores estabelecem, tem mais atores, atenção, eu falei aqui apenas de alguns subsets deles, né? E tem um elemento que é fundamental e que realmente é um dos pilares que está escondido, se a gente quiser assim dizer, por trás desses todos, que é o quê? Que é a cultura de inovação. A cultura de inovação ela é criada, ela é instigada, ela é promovida, ela é apoiada. Sem essa cultura, eu posso ter aqueles atores todos, eles não vão caminhar para um ecossistema que é algo vibrante, que é algo dinâmico, que é algo que, acima de tudo, Jefferson, tem uma missão muito grande, que é promover uma melhor qualidade de vida para a cidade, para a região, para o estado ou para a nação onde esse ecossistema ou vários ecossistemas estão instalados. Tá? Aí a pergunta que se põe lá, poxa, mas como é que eu faço para criar um ecossistema? Não tem fórmula. Não existe uma fórmula de criação do ecossistema. Qual é o melhor exemplo que a gente tem? Silicon Valley. Todo mundo fala Silicon Valley, a gente quer um Silicon Valley brasileiro. Se tivesse fórmula, Silicon Valley já tinha sido replicado pelo mundo inteiro. Quantos Silicon Valleys tem fora Silicon Valley? Nenhum. Existem outros casos de sucesso na Europa, Israel, né? Existem casos de sucesso no Brasil, a gente vai discutir um pouco sobre eles, mas cada um deles vai ser um caso. Nós não temos maneira de replicar. Nós podemos o quê? Adotar, estudar casos, identificar elementos que garantiram o sucesso ou que potencialmente indicaram o sucesso e trazer para a nossa realidade. Tá? Algumas coisas são essenciais no ecossistema, Jefferson. Entidades, inter-relações, trocas. Tá? E uma visão, objetivo maior, né? Nesse caso, que é trazer um impacto para uma cidade ou para uma região. Tá? Eu vou colocar para ti aqui um exemplo muito bacana sobre a indústria da energia elétrica. Quando ela começa, ela tinha uma única missão, que era levar luz até os lares. Então, essencialmente, ela servia para trazer iluminação. Algum tempo depois, tem um anúncio bem bacana da Sirius, que fala o seguinte: faça com a eletricidade algo mais do que iluminação. Então, ela começa a entrar nos lares através dos aparelhos eletrodomésticos. E se a gente pensar, gente, o primeiro adaptador de todo eletrodoméstico foi o quê? Foi o socket da lâmpada. Era ali que a gente ligava a máquina de lavar roupa, o aspirador, tudo da casa era ligado ali. Né? E aí começa, então, toda uma indústria que não foi pensada para aquilo a ganhar realmente um dos grandes mercados que ela ganhou. Ela é o propulsor da indústria, certo? Mas ela entrou nas nossas casas também de maneira irreversível. E tem dois elementos aqui dentro que são fundamentais na inovação dentro dessa indústria, na evolução dessa indústria, que ninguém dá bola. Jefferson, primeiro, sabe qual é? A tomada, onde a gente possa plugar alguma coisa. Nós nos livramos do socket. Eu não preciso mais ligar a minha máquina de lavar num socket, eu coloco numa tomada. E o outro, que é mais radical, que também ninguém dá bola, é o botão de liga e desliga. Não existia nos primeiros aparelhos. Para desligar, eu desenroscava do socket. Né? Então, tem alguns casos na literatura sobre as primeiras máquinas de lavar, que eram tonéis grandes de madeira, que as mulheres usavam, normalmente fora da casa, com um cabo gigantesco. Cara, se desse algum problema, como vários aconteceram, né? O cabelo da mulher ficar preso na máquina, até desenroscar o negócio lá, algum acidente mais grave já tinha se produzido. Então, pessoal, a tomada e o botão de liga e desliga são dois elementos assim, que transformam a relação do cliente com aquele produto que é entregue. Tá? Só para a gente caracterizar.
E agora eu vou dar um salto, então, para falar sobre um exemplo de ecossistema de inovação. Eu conheci muito bem, fiquei lá 2 anos, que é o ecossistema de Boston Cambridge. Ele é um motor, em termos econômicos, aquele ecossistema. A grande missão que o Estado de Massachusetts coloca naquele ecossistema é a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos do Estado. Esse é o objetivo, né? Procura ter uma declaração do governo, olha, assim que a gente olha para o nosso ecossistema. Tem uma série de instituições de produção de conhecimento, né, das maiores universidades do mundo. Harvard está lá, a MIT está lá, a Boston University está lá, e tem outras ali do lado, né? Mas tem mais, tem várias implantações de vários polos industriais. Né? Se a gente quiser pensar assim, por biotecnologia, tem 2 grandes centros nos Estados Unidos. Um é São Francisco, o outro é Boston, onde tem as empresas todas, as grandes empresas desse setor instaladas, né, naquela Kendall Square, que tu conhece muito bem, né? 300 metros quadrados com as maiores empresas ali. Fazendo o quê? Levando demanda, acessando o conhecimento produzido. Né? Do outro lado da rua tem o MIT. Então, os caras acessam, os cientistas acessam o conhecimento, trazem esse conhecimento, fomentam redes e injetam aquele conhecimento na indústria. É um dos papéis. Transferem aquele conhecimento para algo que chega até o mercado. Mas aí tem mais. Eu vivenciei bem o ecossistema, aliás, o ator MIT ali dentro, Jefferson, e tem uma coisa que é assim, fundamental. Existe um mito, a Fernanda Denegri, ela se aprofunda nesse mito, que é, olha, nos Estados Unidos é a indústria que fomenta a inovação. Mais ou menos. O governo tem um grande papel através dos vários departamentos. Quem tem o maior budget do MIT é o Lincoln Lab, que é militar. Departamento de Defesa coloca ali quase 700 milhões de dólares por ano, de um budget de 2 bilhões que o MIT tem. Então, é muita coisa. Não é a indústria que coloca diretamente. Mas, volto para o ponto. Independente disso aqui, que não é o nosso foco central, o MIT te dá mecanismos, ele te dá caminhos, ele tem parcerias, ele tem The Expand Center ali dentro, né? The Expand Center, que é uma fundação que financia, gente, olha que legal. Ela financia o Calouro. O Calouro, com a ideia dele, com o seu professor. Se a tua ideia é promissora, vem um board de avaliadores que normalmente trabalham de graça, em retribuição que os caras já tiveram, que aí está naquela coisa da cultura. Eu quero ajudar os alunos, eu quero ajudar os professores a criarem postos de trabalho. A Dashpan Foundation já investiu mais de 100 milhões, criou já uma centena de empresas. E essas empresas ficam na região, elas geram valor para a região. E o Dashpan, então, materializa a missão dele. Então, esse é um exemplo. Depois tem vários outros exemplos ali dentro. Né? Tem um serviço de mentoria grátis, que todos os semestres está disponível. Eu, enquanto aluno, assim que eu assino como aluno do MIT, Jefferson, eu recebo um manual, o guia do startup, do criador de startup, o guia do inovador. Eu recebo esse mapa. Olha, Celso, tem competições assim, tu pode ganhar 50 mil dólares de bolsa. E a coisa mais impressionante, Jefferson, não tem prestação de contas. A prestação de contas é a entrega do teu produto, isso é da cultura. E o índice de pessoas que receberam e não entregaram o produto final é baixíssimo, não chega a 1%. Todo mundo entrega. Por quê? Porque aquilo é um caminho. Aquela é só a primeira passada nesse caminho. Depois tem mais uma bolsa de 150. Depois tem investidores que vieram. Depois tem uma outra competição, que é o Mass Challenge, né? Que é a maior aceleradora do mundo. Claro, então, tudo isso cria um ambiente super favorável para quê? Para eu experimentar. Eu entrevistei o CTO de uma empresa, Jefferson. Esse relato sempre me impressiona, cara. Eles fizeram 160 pitch até serem financiados. Olha a cultura de resiliência que o inovador tem que ter. Aí eu pergunto para os nossos alunos, né? Quem de vocês apresentaria uma ideia e um produto 160 vezes? A nossa cultura brasileira não aceita isso. 160? Pô, eu já falhei, né? Isso aqui não serve para nada. O cara acreditou tanto que ele foi até conseguir, a empresa já entrou no mercado e está faturando. Depois eles conseguiram mais investidor no terceiro ano. Depois, antes de entrar no mercado, ela já valia quase 20 milhões de dólares. E os produtos estavam em produção. Agora, outra coisa da cultura, né? Se eu tiver falhado, cara, eu não sou um falhado. Eu tentei um caminho que não deu certo. Eu vou tentar outro caminho e vou conseguir outras coisas. Tá? Então, isso também é muito importante. Aí eu aprendi. E o investidor, ele não quer saber de um plano de negócio detalhado. Nesse caso concreto que eu estou comentando contigo. Ele queria saber do quê? Qual era o plano de produção dos produtos e como isso ia mostrar que eu estava próximo do mercado. Só isso. Não quero saber de mais nada. Aí eu já falei muito, devolvo para ti. Para tu comentares, então, de um caso nacional que tu conheces, ou dois que tu conheces muito bem. Tu tens o caso, né, de São José com o Ita Embraer, tu tens o caso de São Paulo. A gente depois fala junto sobre Florianópolis.
Essa tua colocação, que eu acho que se eu fosse resumir, né, na verdade, você precisa ter todos os bichos dentro daquele espaço, né? Uhum. Você mesmo falou que foi para o MIT, que é uma universidade clássica, tecnologia clássica, tecnologia. Se você entrar dentro dos laboratórios do MIT, você vai encontrar laboratórios bem de universidades públicas, aquela estrutura, aquele professor naquela sala, você vai encontrar isso. Mas, em compensação, você encontra lugares de acelerações, você encontra estudos disruptivos, você encontra grupos de financiamentos distintos, você encontra uma profusão entre o público e o privado de uma maneira absurda, né? Tanto é que o próprio professor, ele não recebe os 12 meses, né? Ele recebe 9 meses de salário, os outros 3 meses ele tem que trabalhar com desafios ou de sociedade ou desafios privados, né? Ele tem que comprovar a sua existência no ensino, na pesquisa e na extensão. E, em compensação, as startups, quando elas chegam, elas já vêm de um tronco em que ela valoriza o capital vindo de várias fontes privadas e públicas, mas valoriza fundamentalmente o seu local na cadeia de valor. Eu acho que esse entendimento ele é o mais interessante. Se a gente fosse tentar fazer alguma coisa aqui no Brasil, do jeito que as coisas foram feitas, onde dá mais certo é quando alguns desses agentes têm uma convivência maior. Então, eu dou sempre um caso prático, né, que é a região de São José dos Campos, em que era uma região fundamentalmente da área de saúde, né, para pacientes com tuberculose, né, e numa região extremamente, uma planície, um vale bonito, onde você poderia ter aspectos que permitissem, inclusive, aeroportos lá, naquela região. Em função do clima, tudo que você pode imaginar. E tinha um cidadão chamado Casimiro Montenegro Filho, que ele era um oficial de aeronáutica e ele precisava melhorar as características do Correio Aéreo Nacional. E quando ele faz o objeto do Correio Aéreo Nacional, lembre-se que há pouco tempo atrás eu sou de uma geração que você recebia a carta perfumada, né? Você tinha um sentimento na carta, né? Você mandava a carta perfumada, voltava a carta perfumada, você tinha sentimentos de família, de relações, enfim. Isso se perdeu, obviamente. Mas naquela época as sociedades se comunicavam assim, um grande evento. Então, o correio era uma coisa fundamental. E muitos pensam que o setor aéreo nacional surgiu para fazer aviação de defesa ou de ataque na época, né? Mas agora seria de defesa. Mas ele surgiu para facilitar a logística do correio aéreo. E o Brasil tinha as aeronaves velhas de Segunda Guerra e Casimiro Montenegro foi até os Estados Unidos, visitou o MIT e falou: quero montar uma faculdade dessa aqui. Quando ele monta o ITA, ele monta fundamentalmente uma faculdade que vai fazer uma fábrica de aviões. E para essa fábrica de aviões funcionar, ele começa a colocar, puxa, para uma fábrica de aviões funcionar, eu preciso de centros de certificação, eu preciso de centros de desenvolvimento da cadeia de valor. Ele começa a montar em volta do que ele chama de CTA, Centro Tecnológico Aeroespacial, toda uma estrutura que, para facilitar naquela determinada época, e conforme a cara de todas as sociedades, ela vinha de uma estrutura militar. Mas o ITA foi montado por professores estrangeiros. Ele trouxe de tudo quanto é lugar porque precisava montar a cultura diferente. E hoje você vê a região de São José dos Campos, é um centro aeroespacial, onde você hoje vê gente trabalhando desde o desenvolvimento de componentes automotivos até nanosatélites. O que a gente percebe é que os lugares, naturalmente, eles precisam ser absorvidos. A gente precisa entender a estrutura do local. Quando a gente monta os institutos Senai de inovação, pelo Brasil afora, a gente tenta começar o assunto pensando em tecnologias que são ou disruptivas ou sociedades que estão ali já com determinado conhecimento. Mas é só um instituto, não é um ecossistema de inovação. Que você teve, né, Celso, a possibilidade de viver lá em Florianópolis, né? Que era um local que você nunca ia imaginar que poderia ser. Assim como o Silvio Meira criou lá em Pernambuco, no Porto Digital,
porque eles queriam desenvolver, eles não queriam sair de Pernambuco e queriam continuar desenvolvendo as lógicas de computação lá de Pernambuco. E começaram a criar os bichos em volta para isso existir. Você teve experiência em Santa Catarina na construção, inclusive, logo no início, das incubadoras lá de Florianópolis, porque você era da área de computação, né? Você é da área de computação. Sim, foi mesmo, Jefferson. Inclusive, eu participei, né, do processo mesmo de criação de empresas, quando a CAT nem existia. Né? Foi o precursor da CAT, criei uma empresa de software com mais um amigo. Cara, tendo vindo, né, da realidade, eu cheguei em Floripa em 82, 83. Finalzinho de 82, começo de 83. E não tinha nada em Florianópolis, né? Em termos de desenvolvimento tecnológico, como a gente vê hoje, de ecossistema de negócio, ninguém nem falava nisso. Floripa tinha hotel e tinha empresa pública e acabou-se. Mas tinha um grande agente que era a UFSC, tinham pessoas buscando parceria com a indústria. Nós trabalhávamos na mecânica, mandando peças para São José dos Campos, para a Embraer, programadas em APT. Lembra disso, né? De lá do Grucon saíam peças, né, para os aviões. A gente fazia aquilo tudo, imagina. E aquilo foi ganhando força, e a indústria foi reconhecendo, foi se aproximando, o governo foi reconhecendo, se aproximando, e os vários atores foram, então, chegando. A CAT entra, as empresas, as pessoas saem, né, capital intelectual, sai formado, querendo fazer diferença. Hoje a gente tem, Floripa fatura mais de 1 bilhão desde 2012. Floripa fatura mais em tecnologia do que em turismo. Faz tempo que mudou Isso é isso. importante. Né? Portanto, eu acho que o grande segredo é você buscar todos esses bichos do ecossistema. Se a tua localização, o teu local específico, quando você vai construir isso, não apresenta todos esses animais, você precisa trazer ou criar esses animais. E todos os animais se tornam melhores se a gente desenvolve processos de formação e de reformação dessas pessoas, não é? Você precisa que constantemente eles estejam estudando várias formas. Eu acho que é isso, né, Celso? Ecossistemas de inovação são habitats compostos, então, se a gente fosse resumir, ecossistemas de inovação são habitats compostos por todos os agentes: o financeiro, o não financeiro, o público-privado, o social, o voltado ao negócio do lucro, enfim, tudo que você possa ter. O empreendedor, aquele que faz a transferência tecnológica, né? Então, legal, empreendedor, que é bom, caiu algumas vezes. Isso é importante deixar clássico. A filosofia que é atuante em Israel, nos Estados Unidos, nos países que são fortemente empreendedores, é que você precisa errar para acertar. Só que no momento de erro, você tem que desenvolver conhecimento. Não simplesmente falar, errei, tudo bem. Não, errei por quê? Onde? Com qual técnica? E é por isso que a gente ensina algumas técnicas, né? A técnica para você desenvolver o plano de negócio, que está naquela aula que a gente mostrou, de Canvas, ela serve muito para você desenvolver mais ou menos alguma inicial orientação aonde você quer chegar. E você revisa o tempo todo esse processo. Sim, é um processo vivo, não tem como. Começou e vai ter uma vida, né? Vai ganhar uma vida em função das suas entregas, em função da reação do mercado, né, Jefferson? Hoje tem um exemplo muito bacana, só para a gente terminar aqui, que é a indústria de software. Eu conheço bem desde a época do mainframe, da época do IBM, desde a época dos primeiros computadores portáteis, né? Cara, a gente fazia todo um planejamento, até entra a engenharia de software, demora a chegar no Brasil, ela começa em 65 fora do Brasil, aliás, final da década de 50, 60, e ela chega então no Brasil, aliás, para ser mais exato, lembrando agora, 67, 68, 69, foi aquele período que a coisa formaliza. Demorou a chegar. Quando chega, a gente adota. E tem uma coisa que é radicalmente diferente hoje. Eu não tenho tempo de documentar o software para entregar no mercado. Eu tenho que entregar. Se o mercado reagir, eu evoluo e entrego mais. Sabe? Então, aquela ideia, né, do produto mínimo viável, que é aceito pelo cliente, essa é a tônica determinante hoje. Eu não quero levar 2 anos fazendo um produto, chefe. 2 anos, o mundo tecnológico mudou de pernas para o ar. Já era, então não existe mais isso, sabe? Tem 2 coisas fundamentais hoje, que um software que vai para o smartphone, por exemplo, tem que considerar. É bateria, quanto consumo de bateria, e privacidade. Né? Porque eu não quero que ninguém viole aquele produto. Então, o resto, cara, é o cliente estar feliz com o que eu estou entregando. A partir daqui eu vou evoluindo. A mudança em 40 anos, cara, radical. Feito? Feito. Vamos para a próxima? Um abraço, Vamos. cara. Valeu.